o Fabinho Vargas, que ele vai nos contar sobre o seu testemunho. Ele tem formação acadêmica em tecnologia e marketing, é apresentador do programa de televisão Na Fé, da TV Com. Ele é sócio das empresas Grupo Musical Tchê Guri, Polifonia Estúdio, Voncato Produtora. Amém. Boa noite. Tudo na paz? Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer a essa gurizada da Donep, agradecer o Humberto também, o Sérgio, pelo convite, né, para me estar hoje à noite aqui. Podem ter certeza que eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Então eu estou aqui hoje dessa forma, como instrumento, para contar uma história de amor para vocês. Uma linda história de amor. Uma história de um pai e dos seus filhos. Nessa história, o pai é Deus. E os seus filhos, no caso, sou eu, a minha esposa Silene, que eu peço para levantar. Aquela gata bonita ali, levanta. Muito para minha bolinha, né? Começa por aí, né? Aí já começam os milagres, né? Já começa, vocês viram que a minha história tem muitos milagres. Já começa nesse aí. Muito para minha bolinha, Deus misericordioso. Falar, toma essa gatinha para ti. E o nosso filhinho, Murilo, também, que hoje a gente deu um descanso para ele, porque ele anda com a gente para cima e para baixo. Hoje ficou na casa da avó, jogando um pouquinho de videogame lá e brincando um pouquinho. E essa história ela começa lá atrás, né? Eu sou de uma família muito humilde. Meu pai era eletricista, minha mãe empregada doméstica. E a gente morava numa casa muito, muito simples, uma casa de 5 metros por 5, de madeira, né, com a latrina na rua, numa estrada de chão batido, com bueiro aberto, assim tal. E lá era a nossa realidade. Minha mãe era do lar, depois, com o passar do tempo, já não dava, meu pai não conseguia sustentar sozinho a casa, a minha mãe foi ser empregada doméstica e tal. E o meu pai era músico amador, tocava violão, e através da música, a gente não tinha TV em casa. Então, o nosso hobby à noite era a gente tocar violão com meu pai. Então, minha mãe ficava fazendo tricô ali, e eu e meus 2 irmãos, o Alex e o Lê, que estão até hoje lá no Tchê Guri, os dois, eu e meu pai, ficávamos ali tocando violão, e depois a gente ia dormir. Então, muito cedo a gente começou a tocar violão, comecei a compor e tal. E quando a gente montou o Tchê Guri depois, através do Tchê Guri, a gente teve a oportunidade de viajar o país inteiro, viajamos para fora do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos. E eu sempre fui muito curioso, né? Sempre tive curiosidade de chegar nos lugares, saber como é que era a formação cultural daquele lugar, formação política também, econômica, e entender um pouquinho desse funcionamento, e fiz muitos amigos. Todos os lugares por onde eu passei, eu tenho grandes amigos até hoje. E a música, então, nos proporcionou também começar a conquistar bens materiais. Lembro que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando a gente conseguiu comprar um carro para o meu pai. Meu pai não tinha carro e a gente comprou um carro. E essa mesma música foi nos dando a oportunidade de comprar casa, de comprar carro, de ter uma vida, né, financeira melhor e tal. Tiramos a minha mãe do emprego que ela tinha de empregada doméstica, montamos uma lojinha para ela. E eu confesso para vocês que até um determinado ponto da minha vida, eu achava que eu tinha uma vida muito legal. Porque alguém que vem de uma situação, né, muito pobre, de alguém que vem de uma situação muito difícil, e aí de repente consegue conquistar alguma coisa, o que a gente começa a imaginar? Que aquilo ali é o sucesso, que aquilo é o que a gente estava buscando. Só que não é. Isso talvez seja uma parte, a parte menor do bolo. Porque daí a gente começa a se vender para isso. Achar que isso... E eu acho que num determinado ponto da minha vida ali, eu comecei a me achar a última bolacha do pacote. Você diz, pô, sabe que eu sou bom mesmo, cara? Pô, eu sou bom mesmo, esse negócio é para mim mesmo. Isso aí fui eu que consegui, porque eu faço. Eu sou um empreendedor. E a gente começa, e as pessoas também começam a elogiar, e aí tu imagina, de repente alguém que sai lá da Vila Esperança, em São Leopoldo, e daqui um pouquinho está, né, no programa da Xuxa, na TV... Está no Raul Gil, por mais antigos, eu ia no Bolinha, Clube do Bolinha.
Então tu começa a fazer isso e tu começa a achar que realmente o negócio é contigo mesmo. Tu é o cara. Bem, aí no meio de tudo isso, né, conheço a Silene, como eu falei, tenho a convicção de que é muito para minha bolinha, mas eu era artista, né? Artista fica mais bonito e tal. Aí, eu quando era guri, eu, né, só namorava assim, as que queria ficar comigo, né? E aí, de repente, chegar um momento assim de eu poder dizer, eu queria namorar aquela guria ali. E ela queria namorar comigo também, olha que legal. Aí a gente começou a namorar, e depois casou, né? Teve a vida, as coisas foram acontecendo. Só que eu digo hoje eu entendo que eu tinha um casamento 50%, que eu achava que era 100%. Porque os problemas que eu tinha no meu relacionamento com a Silene, os meus amigos também tinham. Os problemas que eu tinha de relacionamento com os meus amigos também tinham. As broncas que eu tinha, meus amigos também tinham. Então eu achava que era normal. Achava que era normal, por exemplo, logo que eu casei, eu me lembrava, eu jogava futebol todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta. E sexta de manhã eu viajava. Voltava segunda. Aí um dia a Silene reclamou comigo, né? Todo dia joga futebol? Não, mas é assim mesmo. Os meus amigos também jogam todo dia comigo lá. Entendeu? Tem que entender. Essas mulheres não entendem esse negócio. Entendeu? É difícil. Daí a gente conversava entre os amigos, né? Cara, minha mulher... Não, a minha lá em casa é a mesma coisa. Elas não entendem. Elas não conseguem compreender. Né? E aí o tempo foi passando. Até que em 2008, a gente descobriu... 2007, na verdade, nós descobrimos na Silene uma doença incurável para a medicina, chamada esclerose múltipla, que é uma doença que atinge os músculos, os membros e atrofia a musculatura, os membros da pessoa e cria uma morte lenta e silenciosa, né? Até que a pessoa vai para a cadeira de rodas e por aí, e aí em diante. Aí vocês imaginam numa casa que tem essas situações, esses desacertos, vem uma doença desse tamanho. Como se não bastasse, eu tinha síndrome do pânico. Eu infartava todos os dias às 8 horas da noite. 8 horas eu morria. Sempre 8 horas. Depois oscilava um pouquinho, mas 8 era um horário legal de morrer. Então, eu ia no médico, o médico dizia, não, tu não tem nada. Por último, eu queria dar no médico. Porque como é que eu chego lá com dor no peito, sem articulação na boca, com o braço esquerdo dormente, doendo, e o cara diz que eu não tenho nada? Mas eu ia no médico, até que um dia um médico descobriu lá que tinha síndrome do pânico. Tá bom, vamos tratar a síndrome do pânico então. Bueno, eu fiz 4 anos de psicanálise. E não curei a minha síndrome do pânico. Talvez tenha melhorado um pouco, mas não curei. E a Silene com esclerose. Em 2009, eu tenho uma produtora de eventos e fui fazer um evento em São Leopoldo chamado São Leopoldo Fest, que é a cidade onde eu moro, São Leopoldo. E tive a ideia de fazer uma noite gospel. Porque a gente ia ter a noite do pagode, a noite do rock, a noite do sertanejo, a noite disso, daquilo. Eu falei, vou fazer uma noite gospel. E eu tinha os números do evento do ano anterior, que a prefeitura tinha me passado, e eu estudei os números e vi que na segunda-feira tinha dado 1.500 pagantes no ano anterior, que os outros dias dava 5.000, 6.000 pagantes e tal, mas que nesse dia era muito fraco. E eu propus para a prefeitura para fazer então uma noite gospel na segunda-feira. Quiseram dar em mim, né? Tá, mas então por que tu quer fazer isso? Não, porque eu acho que é legal, cara. Acho que comercialmente é um público que não vem para o evento e que vai vir. Simples, matemático. São pessoas que não passam na porta e que vão entrar. Pois é, vendo por esse lado aí, Mas não vão fazer. Não vão fazer. Tá bom. Mas Deus, ele tem estratégias malucas que a gente jamais vai entender. E hoje eu sei que já era Deus na minha vida naquela época, e a ideia não era minha, era dele.
Eu só estava sendo usado pela misericórdia dele, usado por ele. E aí tinha um rapaz naquela reunião que era crente, eu não sabia. E ele me disse, Fabinho, ó, eu não sei porquê, mas Deus está te usando, cara. Porque a gente está orando por esse espaço há muito tempo e agora vem tu com essa ideia. Tu não vai comigo lá no conselho de pastores? Falei, claro que vamos. E eu fui no conselho de pastores no outro dia com ele, dei ideia para os pastores e dei uma dica para os pastores, vão lá agora dar uma pressão no prefeito. Que ele não vai recusar para vocês. E não deu outra. Claro, depois eu quase apanhei de novo, né? Mas os prefeitos foram lá, deram... E a gente fez o evento. E eu garanti que ia dar 3.000 pessoas, que menos que isso não dava e tal, e não deu 3.000 pessoas, deu 8.500 pessoas. Foi um sucesso, um negócio avassalador. E o pastor, que era presidente do conselho de pastores lá do município, ficou muito meu amigo. E hoje ele é o meu pastor, quem cuida da minha casa, da minha família, me pastoreia. E o pastor Joel começou a ir no meu escritório para a gente tratar dos detalhes do evento e tal, como é que ia funcionar, né? Quem contratar, eu não sabia nem quem contratar. Eu sabia contratar o Exalta Samba, o Michel Teló, o Tiaguinho, mas, pô, música gospel, quem? Né? Aí eles me deram um nome lá do PG. Só o nome é bacana, PG deve ser legal. Fui para a internet, pesquisei, o cara, pô, mas é legal o som do cara mesmo e tal, pá. Liguei para o escritório do cara, contratei o cara, trouxe e tal. E aí o pastor Joel ficou meu amigo nesse período. Acabou o evento, ele continuou indo no meu escritório. Me ligava e dizia, pô, estou passando aqui perto e tal. Tem um chimarrão? Tem, pastor, vem cá. Aí ele ia lá, tomava um chimarrão comigo. E na hora de ir embora, ele dizia, posso orar contigo? Eu disse, claro. Nos últimos tempos já era padrão, ele nem pedia mais. Ele vou embora. Então tá bom, já baixava a cabeça para ele orar comigo. E aí ele começou a orar e tal. E sempre que ele ia lá no escritório, orava, eu chegava em casa e falava para a Silene. Eu disse, pá, Pretinho, o pastor Joel esteve lá no escritório hoje. Pô, orou comigo. Pô, ficou um astral quando ele saiu de lá, cara. Pô, um clima, assim, um negócio legal e tal. Porque é assim que a gente fala. E aí, um dia, ele ia lá e sempre falava isso, eu indagava ele. A minha família tem toda uma cultura espírita. Né? Eu cheguei a fazer escola espírita e tal. Então eu meti ele na parede, tá, mas isso aqui, aquilo lá. E sempre dizia para os outros, esse pastor quer me converter, acho que vai conseguir me converter. E aí, o pastor continuava. E eu dizia para ele, tu não vai me converter. Calma e tal. Aí, ele ia lá e orava e tal. Aí um dia ele chegou no meu escritório e eu estava arrasado aquele dia. Estava assim, porque eu e a Silene havíamos nos separado. A Silene tinha ido morar na casa da minha sogra, para minha sogra cuidar dela, porque ela não tinha, estava com séria dificuldade de articulação, de caminhar. O nosso filhinho era pequenininho, o Murilo, tinha 3 anos, para dar banho nele, para cuidar dele, e eu também não tinha. E além disso, a nossa relação estava desgastada, já não havia um comprometimento assim, né, meu com ela. E eu com síndrome do pânico, então imagina, né? Não conseguia cuidar nem de mim. Morando longe da minha mulher, longe do meu filho. Não muito longe, porque a gente mora umas 2 quadras, mas longe no sentido da proximidade do coração, tudo. E aí ele chegou lá e ele disse, pô, tu não tá bem, né? Eu disse, não tô bem, cara. Minha vida tá uma droga, uma porcaria. Eu disse, pô, mas tu me falou pra mim a semana passada que a tua vida tá uma maravilha, que tu vai viajar para os Estados Unidos agora com o Tcheguri, que tu vai para Las Vegas, que não sei o quê. Sério, tudo isso é verdade. Vou viajar para os Estados Unidos, vamos ficar um tempo lá, estamos concorrendo ao Grammy Latino também, o prêmio mais importante da música internacional. Só que eu estou longe da minha mulher e do meu filho, cara. Minha mulher está mal, minha mulher está morrendo, assim, né? Ele disse, olha, Jesus pode resolver isso. Eu dei uma suspirada, assim, mas não... Pastor, não estou duvidando, mas é difícil. A coisa falou, não, Jesus pode resolver. Tenho certeza que Jesus pode resolver. Aí ele orou comigo, e eu cheguei em casa, e a Silene estava lá em casa, com a nossa secretária, dando uma ajeitada na casa para nós lá. E eu não sabia que a nossa secretária era crente. E de novo, Deus preparando e tal.
E aí eu cheguei, a Silene estava chorando, dizendo, minha vida também está uma droga, não vou conseguir criar meu filho. E a Rosane falou para, de repente, convidar o pastor Joel para vir rezar, não falou nem orar, vir rezar com a gente aqui. Só olha, ele estava lá no escritório. Por mim, tudo bem, tu é mais preconceituoso que eu. Tu quer, eu chamo ele. Não, eu quero. Então tá bom. Liguei para ele, ele disse, estou indo aí agora. Mas à noite tem culto lá na igreja, se quiser ir. Eu falei, não, nós vamos no culto. Nós vamos hoje de noite, nós vamos. E fomos. E eu quero dizer para vocês que esse com certeza foi o dia mais importante da minha vida. Eu fui na igreja, mas talvez eu poderia ter ido na Donep. Talvez eu poderia ter ido na casa de um amigo. Deus preparou aquele momento para mim. Assim como tenho certeza que Deus preparou esse momento aqui para ti. E quando eu entrei naquela igreja aquele dia, aquele preconceito todo que eu tinha, aquilo tudo foi por água abaixo. E eu comecei a entender que tinha algo maior que eu. Que existia alguém que podia cuidar de mim. E naquele dia eu fiz uma oração de arrependimento pelos meus pecados. Eu confessei com a minha boca que Jesus, a partir daquele momento, era o meu único e eterno Salvador. E ali as coisas começaram a mudar drasticamente na minha vida. Eu confesso para vocês que naquele dia eu já senti aquilo. Mas ainda era infinitamente menor do que viria a acontecer ali na frente. Eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir, comecei a conhecer. E a partir daquele dia que eu confessei com a minha boca, que eu orei a Deus, eu comecei a sentir uma coisa diferente em mim. Uma vontade de ter uma nova vida. E mais, eu comecei a acreditar que eu poderia ter uma nova vida. E que existia algo muito maior do que eu vivia. E eu comecei toda quarta, sexta e domingo nos cultos. A Silene ia quarta, não ia sexta, às vezes ia domingo. Às vezes não estava se sentindo bem. E eu quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. Um tempo depois, uns 3 meses depois, eu cheguei na igreja um dia e tinha um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida, que estava morando em São Paulo, era gaúcho, mas morava aquele período em São Paulo. Estava pregando lá e esse cara contou no testemunho dele sobre a cura da mulher dele de câncer. Que a mulher dele tinha sido curada. E aquele cara começou a falar aquelas coisas, e cada vez que aquele cara falava, era um senhor de 70 anos, eu disse, cara, ou esse cara é maluco, ou isso tudo é o que eu quero para mim. Eu quero o que esse cara está falando. O que esse cara está dizendo, eu quero viver isso aí. E ele, quanto mais ele falava, eu comecei a ver que não tinha nada de maluquice. Comecei a ver que o cara confiou a vida dele na mão de um Deus que não decepcionou e que não decepciona ninguém. E quando ele terminou de contar aquela história da cura da mulher dele, do que Deus fez na vida dele, das coisas que aconteceram com ele, de tudo que tinha acontecido e que ainda acontecia na vida dele, eu terminei o culto e me joguei para casa. Cheguei em casa, a Silene estava na sala tomando um chimarrão, ela já tinha voltado para casa nesse período, já estava em casa, de volta. Nossa vida já estava diferente. Tinha um ar diferente na nossa casa. A nossa relação tinha mudado. E eu cheguei em casa e falei, Silene, eu quero ficar uns minutinhos sozinho no meu quarto, depois eu quero falar contigo. Não, mas fala agora. Não. Eu quero ficar sozinho primeiro. E aí eu me fechei dentro do meu quarto. E eu vou tentar reproduzir da forma mais fiel do mundo para vocês a conversa que eu tive com Deus. Eu entrei, fechei a porta, sentei na minha cama e disse, Deus, o negócio é o seguinte, eu não te conheço, eu não sei quem tu é, eu nunca tive Bíblia, eu nunca li a Bíblia, o que eu sei de ti é o que me contaram, mas me disseram que tu é o cara.
Me disseram que tu já fez paralítico andar, cego ver, que tu já fez mudo falar, que tu abriu um mar para um povo inteiro passar no meio. E eu preciso de ti só uma coisa. Eu preciso que tu cure a minha mulher. E te digo mais, tu só não vai curar ela se tu quiser me sacanear. Porque quem pode e não faz é porque quer sacanear o outro. Mas me disseram também que tu não sacaneia ninguém. Me disseram que tu tem uma única palavra. E aí eu estava sentado, eu me coloquei de joelhos e falei: Senhor, eu quero te agradecer agora pela cura da Silene. Eu sei que a partir de agora ela está curada. E eu quero te dizer que a partir de hoje eu não mando mais em mim. Que a partir de hoje eu vou andar só pelos caminhos que tu mandar eu andar. Que eu jamais vou questionar qualquer palavra tua. Eu nunca vou questionar uma ordem tua. E quero ser teu instrumento. Eu saí do quarto, cheguei na sala onde a Silene estava, olhei para ela e falei: Pretinha, parabéns, tu está curada. Aí. E é óbvio, né, que ela olhou para mim e falou: tu está doido? Eu falei: não estou doido. E aí eu me apropriei de uma palavra que esse mesmo pastor tinha falado. Quando ele disse para a mulher dele que ela estava curada de câncer, ela também falou, ele chamou ele de doido, de louco. E eu disse: tu confia em mim? Ela falou: confio. Eu disse: então confia em mim que eu não estou louco, que eu não estou mentindo para ti. Eu estava ali no quarto agora e Deus estava falando comigo. E Ele me garantiu que tu está curada. E eu quero comemorar a partir de agora. Nós vamos comemorar, eu e tu. E não se fala mais nisso. A Silene aceitou isso, aceitou essa cura. E passaram-se 15 dias, a Silene começou a melhorar. Melhorar. E hoje, a Silene está 98% curada. Por que 98%, Fabi? Porque se a gente pegar os exames dela, ela tem esclerose múltipla. Mas se nós olharmos para ela, para a vida dela, para o corpo dela, ela não tem nada. E o outro 1% é porque talvez nós não estejamos preparados ainda para receber o 100% da cura. Porque normalmente quando Deus opera um milagre na vida da gente, a gente curte naquele momento e logo em seguida a gente esquece. Porque nós somos movidos à conquista. Na vida é assim. A gente namora, a gente dá um duro para conquistar aquela gatinha, como eu falei, casa com ela e depois abandona ela. Porque a gente quer uma nova conquista. A gente conquista uma amizade, batalha para conseguir aquela amizade, e depois, por uma meia dúzia de trocados, a gente manda aquela amizade embora. A gente briga por causa de um dinheiro, por causa de um carro. E talvez Deus esteja tratando no nosso coração ainda o entendimento dessa cura. O quão grande ela é, o quão importante ela é, o quanto ela mudou a nossa casa. Eu falo que casa todo mundo pode ter. Casa é um lugar um pouco mais bonito, um pouco mais feio, com sofá, com geladeira, com sofá. Isso é uma casa. Agora um lar não. Um lar é uma coisa diferente. Um lar é um lugar onde as pessoas se amam. Um lar é onde as pessoas se beijam, se abraçam. Um lar é um lugar que eu tenho hoje. Hoje de tarde eu não trabalhei. Hoje de tarde eu tirei para ficar em casa com a minha mulher e com o meu filho.
E a gente fez uma festa na cama lá e pulamos, e demos risada. E aí quando eu fui para o banho para vir para cá, meu filho foi lá no banho e falou: pai, quero que tu vá lá no quarto olhar uma coisa que eu acho que tu vai ficar muito feliz quando tu ver. E eu fui lá, cheguei lá, ele tinha colocado, ele disse: papai, deu um duro danado, suei para conseguir isso. Descobri no Google, mas olha lá, pai, olha lá. Meu filho tem 8 anos. Eu cheguei lá, ele tinha procurado no Google a logomarca do Nafé e tinha colocado na proteção de tela do computador dele. Ele queria me agradar. Tem preço para isso? Para o meu filho de 8 anos querer me agradar? Terça-feira, ele foi mal na escola e tal, e chegou em casa e disse: não, então hoje de noite você não vai usar o computador. Que é uma coisa que ele adora, ficar vendo os vídeos dele lá e tal. Aí cheguei em casa e ele me chamou: pai, a mãe tirou o computador de mim, pai, coisa que eu mais gosto. Eu falei: mas por que a mãe tirou? Porque tu fez uma coisa errada. Na vida é assim, quando a gente faz uma coisa errada, a gente perde alguma coisa. Tu lembra quando o pai brigava com a mãe? Lembro, pai. Tu gostava de ver aquilo? Não, pai, eu não gostava. Sabe por que acontecia aquilo? Porque o pai errava. E o pai dava o direito do inimigo tirar o que o pai mais gostava, que era da mãe. Agora, a mãe tirou de ti o computador porque ela te ama. Porque ela não quer que tu perca nada no futuro. E aí ele me abraçou, me beijou e agradeceu e passou. E hoje nós temos essa relação na nossa casa. Uma relação de verdade, de amor. Silene estava arrumando umas camisas para mim lá, e escolhi qual camisa que eu ia vir. E a Silene disse: essa camisa aqui está com... olha só, não dá para usar essa camisa, ela está com uma marca de batom. E pegou a camisa e continuou conversando. Eu nem comentei com ela nada na hora, porque eu queria comentar aqui. Cara, olha que coisa doida isso. Isso é loucura. Com certeza, em outros tempos, isso aqui é uma mancha de batom. Onde é que tu estava? Ia acabar o dia, a noite, a semana e o mês. Ela olha: isso aqui não dá para usar, é uma marca de batom. Bah, vamos ver essa aqui. Como que eu ganhei? Deus me deu isso. Aí estamos dentro do carro, esqueci minha aliança. Tu não vai voltar para buscar a aliança agora, né? Cara. Então eu falo que eu não posso pedir nada para Deus. De vez em quando até peço alguma coisa porque eu sou cara de pau. Mas eu não teria o direito de pedir alguma coisa para Deus. Porque Deus tem dado infinitamente mais do que eu poderia imaginar. Quando eu me converti, eu já não estava mais cantando. Eu viajava com um grupo e tal, mas não cantava porque eu não tinha mais prazer em cantar. Quando eu me converti, cheguei na igreja e tal, a primeira coisa que as pessoas disseram: eu tenho um estúdio de gravação, grava um CD e tal. Eu falei: não, eu tenho um acordo com Deus, que eu não vou fazer nada que Ele não me diga que é para fazer. Quando Ele mandar, e se Ele mandar eu gravar um disco, eu gravo. Mas talvez Ele tenha outros objetivos para mim, talvez Ele queira que eu seja o guardador de carro no pátio da igreja. Porque para a gente ficar lá dentro, tranquilo, alguém tem que fazer esse trabalho lá fora, que é tão digno quanto o do pastor ou do ministro de louvor. Quem sabe Ele quer que eu seja missionário, não em Miami, mas quem sabe na Índia. Então, aquilo ficou muito claro, aquela proposta. Em 2011, eu estava no nosso culto lá na igreja, e o pastor chamou todo mundo do louvor no palco, e eu não fui e comecei a falar com Deus. Deus, o negócio é o seguinte: eu não fui porque tu não me chamou. Mas se tu quiser, tu me chama. Quando tu me chamar, se tu quiser, tu aí. Mas tu tem poder, tu podia me botar com a cadeira e tudo lá em cima. Tô contigo. Tô aí. Na segunda música, o pastor: pessoal, baixa aí. Fabinho, Deus está te chamando aqui, dizendo a resposta que tu está pedindo. No outro dia eu comecei a gravar um CD, né? Tava louquinho para fazer um CD.
Mas, né, queria honrar aquilo que eu falei. E eu tenho feito isso na minha vida. Gravei um CD e tal. Aí eu faço parte da coordenação de um evento chamado Festa Nacional da Música, que acontece lá em Canela todos os anos. O qual o presidente é o Fernando Vieira, um grande amigo que eu tenho, tem sido um pai na minha vida, uma pessoa que Deus levantou para me abençoar. E eu e outras pessoas também começaram a sugerir para o Fernando fazer uma noite gospel, mas eu, como estava mais próximo dele ali, comecei a botar aquela pilha, vamos fazer uma tarde gospel, vamos fazer e tal. Até que um dia, eu estou no mercado lá em São Leopoldo, o Bourbon, qual é esse daqui? Estou no Bourbon e SLN, tocou meu telefone, e o Fernando, falei, mas ele está no Rio? Fala, Fernando. Fabinho, pô, aquela ideia que tu deu de fazer uma tarde gospel, vim aqui pro Rio, falei pros caras, pô, os caras toparam, cara. Todo mundo, anota o nome dos caras que vão para aí. Fernandinho, Davi Sácer, PG eu já conhecia. PG, Kleber Lucas, Cassiane. Pô, cara, que legal e tal. Bota o teu nome, Fabinho Vargas, tu vai cantar também. Eu falei, pô, cara, não tem nem disco. Mas vamos lá. Fizemos, foi um grande sucesso. Né? Esse ano acabou de novo, esses dias, acabou a segunda edição. E aí, fizemos e tal. Acabou. Antes da tarde de gospel, eu recebi uma palavra de que Deus ia levantar homens para investir no meu ministério e tal. E acabou lá, eu recebi o convite do Fernando da TV Com para apresentar um programa de TV na TV Com. E hoje eu apresento Na Fé, na TV Com, que tem sido uma bênção na minha vida. Mas na semana que eu estava para estrear, para gravar o primeiro programa, eu comecei a me questionar. Não, mas só um pouquinho. Eu não tenho capacidade para estar nesse negócio. Apresentar, eu nunca apresentei. Eu sempre fui entrevistado, mas eu nunca apresentei um programa de televisão. Como é que eu vou apresentar um programa de televisão agora? Imagina os caras vão começar a me perguntar coisa lá, eu não sei responder. E aí levantei um dia 4 da manhã para orar. E comecei a resmungar com Deus. Deus, me tira dessa. Isso aí vai dar bronca. Eu não sei apresentar. Eu mal e porcamente sei cantar. Tem gente mais capacitada do que eu. E aí abri a minha Bíblia. Abri a Bíblia, abri um Êxodo 4:10. Era Moisés resmungando. Estava dizendo Moisés, dizendo para Deus, Senhor, escolha qualquer um que não seja eu. Não, olha a malandragem. Escolha qualquer um, só não eu, né? E eu estou fora do... E Deus responde para Moisés, Moisés, eu te escolhi e vou te capacitar. Eu não preciso dizer para vocês que eu chorei uma meia hora sem parar. E depois eu disse, não, Deus, então é comigo o negócio mesmo. Não vou... E aí fui conversar com um amigo e ele me disse uma frase que eu guardei e vou guardar para a minha vida inteira. Eu fui falar para ele e tal, que eu ia estrear, que estava com essas dúvidas. Cara, eu estou cheio de dúvida, eu sei que Deus vai me capacitar agora, mas e fiz uma choradeirinha ali. Ele disse, cara, vou te dizer o seguinte, no time de Deus não tem lugar para reserva, só para titular. Então, assim, se tu não quer, sai fora que Deus bota outro. Eu disse, mas o negócio é assim mesmo. Ele falou, Fabinho, ó, o mundo está com pressa. Não tem lugar para ter medo das coisas de Deus. Vai, cara, vai, te atira de cabeça. Deus te colocou nisso aí porque Ele quer te usar nisso aí. E o que tem acontecido, eu tenho orado muito, eu e minha esposa, o Murilinho, todos os dias à noite a gente ora. E na nossa oração eu sempre peço duas coisas. Eu tenho pedido muito a Deus para Deus não deixar o meu coração ficar sujo. O que é o coração ficar sujo? Eu em algum momento acreditar que isso é meu. Que esse espaço é meu. Que esses lugares onde eu vou para falar para as pessoas, que as pessoas estão lá para me ouvir. Não. As pessoas vêm aqui ouvir a Deus. Poderia ser o João, o Pedro, o Maurício, o Marcos, qualquer um poderia estar aqui. Que o importante é que Deus vai falar pela boca de alguém. E eu tenho tido muito medo disso. De
meu coração se sujar. E o meu medo maior é porque eu não aceitaria perder o que eu ganhei. Porque eu sei que no momento que acontecer isso, isso nunca vai acontecer, em nome de Jesus, eu perderia as bênçãos que eu tive. E eu posso dizer para vocês, com o coração aberto, que o milagre da cura da Silene, da minha cura, é uma coisa fantástica. Mas vocês acreditariam se eu dissesse para vocês que isso foi o que de menor Deus fez na minha vida? De menor. Pois não? Eu achei que era comigo. De menor fez na minha vida, porque o que Deus fez de maior foi a restauração do meu lar. Foi a mudança do meu coração. Foi a mudança da minha forma de agir com as pessoas. Foi o amor do meu filho que eu ganhei. O amor da minha esposa que eu ganhei de volta. Foi a tranquilidade, a paz. Saber que as coisas vão acontecer no devido momento, quando eu estiver preparado para elas. Fabinho, tu tem sonhos, tu tem planos? Claro que eu tenho. Eu tenho grandes sonhos. Eu sonho em manter o meu filho numa boa escola, como ele estuda hoje. Para isso a gente precisa de dinheiro, precisa pagar essa escola. Deus tem me prosperado, Deus tem cuidado disso na minha casa. Eu tenho um sonho de fazer muitas viagens com a minha família, juntos. O Murilinho é doente por futebol, ama futebol. Nós temos planos de ver o Barcelona e Real Madrid. É um sonho. Como é bom sonhar esses sonhos. Hoje de tarde a gente falou ainda, a Copa do Mundo está aí, a gente tem que ver pelo menos os 2 jogos. Em comunhão. E Deus tem agido nisso, porque Ele sabe que é um momento nosso. É um momento de comunhão da família. E Deus ama as famílias. Deus quer as famílias reunidas, quer as famílias juntas. Agora eu pergunto para vocês, se fosse o inverso, se eu tivesse preocupado com o dinheiro, com a fama, ganhar mais dinheiro ainda, e depois usar esse dinheiro onde? Onde? Eu e o meu filho, se a gente sair com uma bola na rua, a gente se diverte. Só nós 2 e a bola. Talvez com todo o dinheiro do mundo e sem meu filho não tenha a menor graça. E eu ganhei isso. Se eu fosse o Bill Gates, e com todo o dinheiro que ele tem, eu não teria salvado a vida da Silene. Mas sem nenhum real, Deus salvou a vida da minha mulher. Eu poderia contar para vocês agora aqui muitos testemunhos de coisas que Deus agiu na minha vida, também na área financeira. Não vejo muito motivo, porque a área financeira é um detalhe que vem a complementar. Eu acho que muito mais importante são esses outros que eu estou contando para vocês. Mas eu quero ilustrar com um só. Eu sou um sujeito que não tenho a menor dúvida do poder de Deus. E hoje a Silene falou assim, Deus fala muito contigo. E eu disse para ela, não, Deus não fala muito comigo, Deus fala com todos. Talvez a diferença é que o meu ouvido está sempre aberto, querendo ouvir Deus falar comigo. E eu não tenho dúvida dele, de que ele vai atuar e de que ele vai operar. Eu era recém-convertido, sofri um acidente na esquina da minha casa, e um carro me pegou na sinaleira, eu, meu filho e meu cunhado parado na sinaleira, um carro veio a 60 por hora atrás e acabou com o meu carro, deu perda total, veio 3 ambulâncias da SAMU buscar a gente, e não aconteceu nada com a gente. E naquele momento eu orei com o Murilo, agradecemos as nossas vidas, e depois Deus restabeleceu aquele carro e tal. Passou um ano, eu fui assaltado, à mão armada, na porta do meu escritório. A Silene estava na praia, nós temos uma produtora, a gente estava fazendo um evento no litoral,
E a Silene chegou lá na praia, ficou, e eu voltei. E eu fui assaltado, levaram meu carro, levaram o notebook, levaram o celular, levaram tudo. E quando eu saí do carro, eu agradeci a Deus pela minha vida. Senhor, muito obrigado pela minha vida. Obrigado por ter me dado livramento, cuidado de mim. E entrei para dentro do escritório, daí fui ver negócio de chave, eu não tinha nem chave para entrar no meu apartamento. E o meu carro estava sem seguro. Depois contei para a Silene e tal, e de noite, quando eu cheguei em casa, eu orei a Deus, agradeci a Deus e pedi para Ele me dar uma resposta. E Ele me deu uma resposta dizendo que era para mim ficar tranquilo. E eu fiquei tranquilo. Fui num amigo meu, pedi um carro para fazer um test drive e fui para a praia. Cheguei na praia e falei para a Silene, Pretinho, acho que eu vou ficar com esse carro aqui. Ela, tá, mas teu carro estava sem seguro, como é que tu vai fazer para comprar outro e tal? Eu falei, não, Deus diz que vai me dar um carro sem mexer em economia, sem fazer nada, Deus vai me dar um outro carro. Não, como assim? Não, Deus me disse isso, que Ele vai, aquele carro Ele vai restaurar de outra forma, para mim não me preocupar. E eu estou vendo, o que tu acha desse aqui? Tu gostou desse aqui e tal? Na semana seguinte, eu recebi uma ligação de um cliente meu, me chamando para um trabalho, que a minha parte do meu lucro, do Prolabore, o negócio, eu comprei o carro à vista. Sem eu mexer em nada do que eu tinha. Deus talvez pudesse operar de outra forma, usar minhas economias, não sei, financiar. Mas Deus naquele momento queria falar comigo e dizer, me ouve, eu quero te dar uma prova, mais uma prova, de que tu tem que só me ouvir. Então eu quero dividir também com vocês essa noite, que esse Deus do qual eu falo, Ele é um Deus que quer o melhor para ti, que quer o melhor para mim. E quando eu falei para vocês que tinham coisas que eu orava de forma mais firme todos os dias, além de eu pedir para não sujar meu coração, eu sempre peço para Deus, Senhor, amanhã eu tenho uma reunião importante, de decisões importantes, e eu quero te pedir que tu esteja comigo, porque eu não tenho capacidade de decisão, mas tu tem. Então eu quero te agradecer agora pela decisão que tu vai tomar amanhã. E coloco literalmente nas mãos de Deus. E sempre, Ele opera de forma sobrenatural. Quando não dá certo alguma coisa, eu sempre chego em casa e falo para a Silene, digo, bah, Preta, Deus me livrou de um pepino hoje. Não deu certo aquele negócio. Porque se desse e não fosse pela mão dele, ali na frente ia dar errado. E nós temos uma coisa muito cega, todos nós. Nós sabemos que vai dar errado e nós seguimos em frente. Nós sabemos que vai dar errado e nós seguimos em frente. Nós chegamos e dizemos, aquele cara não é confiável, mas o negócio é bom, eu vou fazer com ele. Não faz, querido. Vai dar errado. Pode demorar um pouquinho, mas vai dar errado. Porque tu sabe, principalmente se tu já teve um encontro com Deus, se tu já conhece a palavra, tu está cheio do Espírito Santo, Deus está falando contigo. Mas a gente quer ser o Deus da história. Então o que nós fizemos? Não, Deus falou comigo. Não, Deus não falou contigo. É tu mesmo que quer fazer. Porque tu acha que é um bom negócio. A outra questão é a ética. A nossa ética é muito elástica. Nós enquadramos ela dentro do que nos serve. Tem um celular, um iPhone. Quanto é que vale um iPhone? 2.000? Tá bom. Alguém te oferece um iPhone por R$300. O que ele é? Oi? Roubado. É claro. Aí de repente tu diz assim, ó. Pô, tá barato. Não sei se é roubado. Eu não sei. Vou comprar. Quem sabe o cara tá apertado, quer vender. Não, quem tá apertado tem um iPhone por 2.000, vai vender por 1.200. Não vai vender por 300. Mas a nossa ética é elástica. Nós queremos enquadrar
dentro daquilo que nos serve. E o nosso Deus não aceita ética, ele acha que não precisa. Se ele quiser, ele te dá um iPhone por 50. Ele manda alguém chegar lá e dizer aqui, ó, Bruno, eu vou te dar um iPhone de presente, é teu. Porque é assim que ele age. É assim que ele age. Eu estou esperando um processo que eu tinha colocado um banco na justiça há 2 anos e pouco atrás. E eu estava esperando isso acontecer um dia. E agora nós prometemos, eu e a Silene, que nós vamos pagar o parto da irmã dela gêmea, que vai ganhar neném agora daqui uns 20 dias. E nós combinamos que nós vamos, então, abençoar ela com o parto. Oh, que legal. E hoje nós estávamos meio dia em casa falando que a gente vai fazer isso e tal, que a gente está se sentindo bem com isso. Às 3 horas teve uma ligação do meu advogado. Saiu a indenização, vão te pagar daqui 20 dias. Então são coisas que Deus vai operando de forma sobrenatural, mas que a gente tem que ter uma passada firme de dizer, eu não aceito o que não vem de Deus. Faz isso, experimenta isso. Senhor, me tira, se não for teu, me tira. Não importa o valor, não importa quanto, tira da minha frente. Nós estamos todos vendo na TV aí o Ike Batista. O cara era bilionário, tudo bem que está milionário ainda, né? Pô, mas convenhamos, para alguém que é bilionário e fica milionário, é um terror, né? É uma decadência. Sabe por quê? Porque não é de Deus, querido. Assim como tem muitos empresários, homens de Deus, homens fiéis. Então, e não estou aqui também dizendo que é demoníaco, que não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que quando alguém começa muito assim, eu faço, eu sou, eu quero, eu vou ser o mais rico do mundo, eu vou ser o mais no mundo, cara, não vai. Não vai. Pode ser um período, mas não vai. Então, eu queria cantar uma música para vocês. Pelo menos uma antes de ir embora. Né? Na outra vez eu vim dar o testemunho e eu falei para minha mulher, eu estou me tornando eu era um cantor que pregava, eu estou me tornando um pregador que canta. Né? E às vezes eu chego nos lugares, eu acho que às vezes algumas pessoas gostam que eu não canto, de repente, pô, o cara é meio desafinado. Mas algumas ficam decepcionadas. Pô, eu fui lá, queria o cara cantar, esse cara não cantou nenhuma. Mas sabe o que é? É que eu amo tanto essa vida que Deus me deu. Eu amo tanto essas coisas que Deus tem feito na minha vida, que eu quero contar, eu quero falar para as pessoas, não cabe dentro de mim isso. Né? E eu queria proporcionar para vocês uma coisa que me foi proporcionada lá atrás, há 4 anos atrás, quando eu conheci a palavra de Deus. Eu confessei com a minha boca que a partir daquele momento que Jesus seria o meu único e eterno Salvador. E assim foi.